Cuidado com o que você deseja. Olá, olá! Gêmeos maus e gêmeos bons desse multiverso! Gente, vamos começar a falar sobre o quarto episódio da série What If. Que episódio foi esse? Olha, todos os episódios que a gente tem visto até então, com certeza são episódios incríveis. A gente tem vindo assim de uma qualidade absurda desses episódios. E esse quarto episódio finalmente trouxe o herói que a gente mais estava esperando, que é o Doutor Estranho. Mas antes da gente começar, se vocês chegaram agora nessa live aqui, meu nome é Patrick e esse é o Trick Studios, o canal focado pra gente falar sobre Disney Plus, falar sobre todas as produções da Marvel, da Pixar, da Disney, de Star Wars, enfim, tudo envolvendo o Disney Plus. Então sejam muito bem-vindos e aqui esse canal fala semanalmente sobre What If, que é a série que a gente tem agora nova da Marvel, depois de todos os episódios que teve sobre Loki, todos os episódios de Falcão e Soldado Invernal, todos os episódios de WandaVision, agora a gente está fazendo lives para falar sobre essa série. E que série é essa? Essa série, ela finalmente consegue realizar tudo que nós fãs estávamos mais esperando, que é finalmente o multiverso. O multiverso real, da gente ver realmente realidades totalmente diferentes, realidades totalmente novas. Então, esse é com certeza um dos melhores episódios da série, tá? Ainda defendo, para quem tá vendo os vídeos, ainda defendo o episódio 2, que é um episódio que ele trabalha muito com o lado sentimental. Né? O episódio do Chadwick Boseman, ele tem uma outra pegada, ele tem outra questão mais forte ainda do que o episódio por si só, do que o personagem. Porque, enfim, recentemente até foi aniversário de falecimento do Chadwick e esse último trabalho dele finalmente chegou alguns dias antes dessa data, pra gente lembrar. Então, é muito bom ter uma série que vai e explora esses universos, que vai muito além do que a gente estava esperando. E esse episódio aqui do Doutor Estranho é exatamente isso, então vamos falar sobre ele. Quem estiver chegando aí pode mandar os comentários, pode mandar pergunta, que eu vou respondendo aqui conforme a gente vai falando sobre o episódio. Mas então, esse quarto episódio, ele começa muito semelhante, ele já começa um pouco diferente assim, mas ele é bem semelhante ao filme do Doutor Estranho. Ele começa com aquela questão do Doutor Estranho sair de carro, só que nesse universo, ao invés dele ir sozinho para a festa, ele vai acompanhado da Christine, né, que é o par romântico dele. E aí, eles estão no carro discutindo o discurso dele, o que ele vai dizer. E o acidente que acontece no filme do Doutor Estranho acontece aqui também, só que aqui não é o Doutor Estranho que perde a mobilidade das mãos, o acidente não afeta ele diretamente, mas sim acaba provocando a morte da Christine. E justamente o título desse episódio é E se o Doutor Estranho não perdesse o movimento das mãos, se eu não me engano é isso que eles dizem, se o Doutor Estranho não perdesse o movimento das mãos, mas sim o amor da sua vida, né? Totalmente diferente. É uma questão totalmente nova, porque o romance do Doutor Estranho, ele é de certa forma abordado, ele é de certa forma trabalhado no filme do Doutor Estranho, mas eu não sei, eu gosto do filme do Doutor Estranho. Esse romance, eu acho que ele tá ali mais como uma obrigação e não necessariamente uma necessidade. Faz sentido? Ele tá mais ali pela questão de nós precisamos, o Doutor Estranho precisa ter um par romântico, quando na verdade, sinceramente, eu acho que ele não precisaria. Mas ele tá lá, né? Só que nesse episódio, o romance ele tem um outro significado, porque é por causa desse romance que a gente vai ver o Doutor Estranho, o mestre das artes místicas, se tornar o Mago Supremo. Finalmente! Se vocês acompanham aqui o canal, vocês veem que eu tô sempre falando que o Doutor Estranho ele ainda não tá no seu potencial máximo. Falei isso em WandaVision, falei isso em Loki. O Doutor Estranho ele ainda está aprendendo
como lidar com os poderes dele. A gente consegue ver isso um pouco no trailer do Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Inclusive, não falei aqui no canal ainda sobre esse trailer, mas vai ter vídeo. E nesse trailer a gente vê a cena, por exemplo, do Santum Santorum totalmente congelado. Tem gente dizendo que na verdade é o Mephisto, tem gente dizendo que é outra coisa, que não é o Doutor Estranho, mas assim, eu ainda acho que é o Doutor Estranho, ele ainda tá aprendendo a lidar com a magia dele, ele com certeza tá muito mais poderoso do que ele tava lá no filme solo do herói, até pela questão do Ultimato, tudo que aconteceu assim. Mas nesse ponto, eu acho que ele ainda está aprendendo a magia dele. E esse episódio de What If também reforça isso. Também reforça esse aprendizado do Doutor Estranho para o universo da Marvel. A gente sabe que todo o universo da Marvel, ele é conectado. E o What If também é canônico, ou seja, o que acontece na série afeta o resto do universo e vice-versa, né? Ou seja, aquela velha história da Marvel, né? A gente assiste todos os filmes, a gente assiste os 20 filmes que tem da Saga do Infinito para entender com mais propriedade toda a construção de narrativa, tudo que foi construído durante todos aqueles anos. Assistir os filmes pontualmente? Dá, é possível. Mas não vai ter o mesmo gostinho, não vai ter a mesma profundidade que assistir todos os filmes, né? E o What If tá dentro dessa mesma ideia. Então, o que a gente viu aqui vai afetar o universo regular regular, né? Agora com o multiverso nem dá pra dizer universo regular, mas enfim, vai afetar as outras produções da Marvel. Agora, em qual aspecto, em qual proporção, veremos, ainda não sabemos. Doutor Estranho vai estar aí no terceiro filme do Homem-Aranha, né? Como eu disse. Depois tem o Multiverso da Loucura. Então, tem muito Doutor Estranho ainda para vir aí na frente. Mas voltando então sobre a questão do episódio. A Christine morre. E depois que a Christine morre, ele vai de novo pro monastério lá dos magos. Ele se torna o Doutor Estranho, esse mago que a gente conhece no filme. Só que as motivações dele são diferentes, né? Ele executa todas as atividades, tudo que ele já estava fazendo, ele executa tudo que acontece, ele combate o Dormammu, tudo isso rola, né? Mas, apesar de tudo isso funcionar, tudo isso acontecer, ele continua com aquela dor, com aquele fantasma no passado dele, que é a morte da Christine. E aí a gente vai pra cena que ele tá no Santum Santuário sentado lá, bem tranquilo, mexendo, né, no olho de Agamotto. Nessa realidade ele ainda tem o olho de Agamotto, né, a joia do tempo. E inclusive o Wong chega ali e diz pra ele que não dá pra mexer com essa magia. É uma magia muito poderosa, muito avançada, e o Strange não tem ainda esse conhecimento, toda essa potencialidade para utilizar essa magia. Então, a gente fica naquela assim, poxa, não vai mexer com isso, né? Mas o que acontece? Doutor Estranho, ele é um cara totalmente arrogante, né? Ele faz do jeito que ele quer. O que acontece? Ele cria uma projeção, né? Ele vê uma das realidades com a Christine de novo, e só que, infelizmente, ela morre de novo. Nessa realidade, ele, por exemplo, tomou mais cuidado no trânsito, mas o carro que estava atrás dele continuou batendo nele, eles derraparam e ela faleceu. Em outra realidade, a Christine dirigiu. Tem outra realidade que eles foram comer pizza. Tem outra realidade que ela tem um problema, um ataque cardíaco, alguma coisa assim, muito natural, mas em todas as realidades ela morre. E isso acaba com o Strange, acaba com o Doutor Estranho, porque a única coisa que ele queria era poder viver o amor da vida dele, né? Viver com o amor da vida dele. E é muito interessante porque ele tenta várias vezes e ele não consegue, não tem solução. Ele não tem como manter ela viva. E aí nós vemos que em um dado momento a anciã aparece de novo pro Strange e
dá uma advertência. E ela diz, tem momentos ali que são momentos pontuais que não podem ser modificados, né? E esses momentos pontuais, eles existem, eles não podem ser modificados, e se eles forem modificados, isso destrói todo o universo, né? Aquele universo, né? Bom, é importante deixar isso claro que é só aquele universo, aquela bolha, né? Mas o Strange não quer saber disso. Ele acha, de novo, ele é um cara arrogante, ele acha que ele vai conseguir, que ele vai adquirir o poder supremo para finalmente chegar a esse posto de mago supremo. Só que aí o que acontece? Ele luta com a anciã percebe que ele é muito, né, o Doutor Estranho, apesar de não estar no poder máximo dele, ele é muito poderoso. Ela percebe que ela não vai conseguir vencer ele numa batalha, né, num combate, e aí o que ela faz? Ela duplica, né, ela separa, digamos assim, dois Strange numa mesma linha do tempo. Isso é muito interessante. Num mesmo universo, existem dois Doutor Estranho. Um que se torna o gêmeo mau, né? E o outro que tá lá, que até o final do episódio, ali até, sei lá, os últimos minutos, os últimos 10 minutos, 7 minutos do episódio, a gente não sabe que existe essa outra versão. Isso é muito legal, porque até então parece que assim, o Strange realmente vai virar um vilão, vai virar um personagem mau. E quando a gente descobre, então, ele chega na biblioteca de Cali... Como é que é o nome da biblioteca, gente? Enfim, ele chega na biblioteca, não lembro agora o nome da biblioteca, mas ele chega nessa biblioteca e ele procura todos os conhecimentos necessários para conseguir modificar a linha do tempo. E quando ele chega nessa biblioteca, ele começa a ler, começa a estudar, e a gente começa a ver um personagem que se deteriora, que tá cansado mesmo, que ele tá realmente desesperado. Desesperado é a palavra, para ele tentar conseguir ajeitar essa linha do tempo. E isso é fantástico, assim, porque a gente consegue ver finalmente o Doutor Estranho se tornando esse personagem super poderoso, que ele é um personagem, nossa, assim, fantástico nos filmes da Marvel, mas ainda a gente sabe que ele ainda pode mais. E por saber que ele pode mais, a gente quer ver esse personagem se tornando o Mago Supremo. Então, nesse episódio, ver ele se tornar o Mago Supremo realmente é muito bom. E aí ele começa a absorver, então, a energia de monstros, né? Tem um momento ali que ele começa a trazer várias criaturas, ele pega a capa da barata, que eu achei muito bom, e ele vai criando todo esse poder a partir de outras criaturas. E aí a última criatura que falta para ele poder absorver, porque ele até então não sabia, é ele mesmo. Porque daí ele descobre que, na verdade, o Doutor Estranho gêmeo bom tá lá no Sanctum Sanctorum, tá lá de boa, né, sem se envolver com essa questão de trazer a Christine de volta. Um detalhe dessa questão de absorver energia de monstros, que um dos monstros, né, aqueles tentáculos enormes, é o mesmo monstro que apareceu no primeiro episódio da Capitã Carter. O que me faz acreditar, né, gente, que eu acredito que é o Shumagorá. No primeiro episódio eu falo sobre o Shumagorá, que ele é uma criatura do multiverso, ele é um devorador de multiversos, né? Ele é uma criatura mágica, ele é da parte mística da Marvel, né? E ele é essa criatura polvo com dentes enormes. A gente não viu esse dente, o olho, que é muito clássico. Qualquer imagem que vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver um olho desse personagem, né? A gente ainda não viu esse olho, essa boca, então ainda tem gente que ainda não acredita que possa ser o Shumagorá. Eu acredito, eu aposto que é o Shumagorá. Até porque isso pode ser a introdução desse vilão para Multiverso da Loucura, né? O próximo filme do Doutor Estranho. Então, não sei.
eu acho que nós estamos sendo introduzidos a um grande vilão do Doutor Estranho. Mas, de qualquer forma, então, o que falta é ele ir atrás da segunda parte dele, a segunda metade dele, né? E aí, então, ele vai atrás da segunda metade, eles têm uma luta épica, assim, entre dois Doutor Estranho, duas vertentes dele. E aí, nesse momento, quando a gente vê os dois lutando, a gente percebe que eles não... que o Doutor Estranho, esse Supremo, ele não é mau. E não entendam mal, as ações dele podem ser totalmente erradas, mas ele não é um personagem que é mal por ser mal. Ele está realmente tentando atingir alcançar o sonho dele, que é poder viver uma vida ao lado da Christine. E isso eu acho que é a parte mais poética, mais profunda do episódio, porque esse episódio finalmente aprofunda o personagem Doutor Estranho, que a gente nunca viu no universo da Marvel. Porque o primeiro filme dele, ele é muito ilustrativo, ele fala sobre multiverso, fala sobre a questão mística, mágica da Marvel, ele funciona para introduzir esse assunto. Mas quando a gente pensa no personagem Doutor Estranho, até agora a gente não conseguiu ver esse personagem com camadas, com emoções, com uma profundidade psicológica. Esse episódio, em 30 minutos, conseguiu fazer com que a gente conhecesse um lado do Doutor Estranho que a gente não conseguiu ver até agora. E isso que eu acho que é a parte mais forte do episódio. O episódio, ele é muito bonito visualmente, né? De novo, assim, a animação de What If é fantástica. Eu realmente gosto muito dessa mescla, das cores que eles usam, mas principalmente dessa mescla, que em dados momentos parece que a gente realmente está vendo uma página de quadrinho na nossa frente, assim, e isso é muito legal. Eu acho que a Marvel investiu muito bem em pensar dessa forma, fazer como se fosse uma página de quadrinhos, assim, na tela, animada, assim, isso foi muito bom. A dublagem, de novo, né, a dublagem desse episódio é basicamente toda dos personagens originais, né, então a Tilda volta, o Benedict Wong, o Benedict Cumberbatch, todo mundo volta, os dubladores das animações são os mesmos atores que fazem na vida real, então isso é muito legal, isso traz uma profundidade também, assim, é bem bacana. E a gente consegue conhecer uma nova face do Strange, a gente consegue conhecer uma nova face do Doutor Estranho que até agora não teve esse aprofundamento psicológico. Então, o episódio ele ganha muito nisso. E aí, então, esse Doutor Estranho Supremo consegue absorver o Doutor Estranho regular, ele consegue trazer a Christine de volta. Mas, quando ele traz a Christine, ele tá totalmente desfigurado. Ele aparece como um monstro composto de todos os outros monstros que ele consumiu, que se tornaram ele. Ele se tornou esse monstro. E enfim, a gente tem ali o momento que aquela bolha do universo começa a se fechar e aquele universo acaba. Porque, de novo, o Doutor Estranho tentou mudar um ponto absoluto do tempo. E isso não é possível, isso traz consequências irreversíveis. E aí a gente tem outro momento, assim, que é ápice do episódio, que é o momento que o Doutor Estranho fala com o Vigia. Então, de novo, olha o nível de poder, o nível de magnitude desse personagem, que até mesmo o Vigia, que na premissa do personagem ele é uma criatura que não interfere nas linhas do tempo, mas ele está presente em todas as linhas, ele é onisciente, onipresente. O Doutor Estranho ele é tão poderoso a ponto de conseguir ver o Vigia, conseguir saber que o Vigia está ali, sentir a presença dele e falar com o Vigia. E ele implora pro Vigia para manter aquela linha do tempo, para interferir. Só que o Vigia não pode interferir. Então tem um diálogo ali entre o Strange e o Vigia
que o Strange implora para proteger a humanidade daquela realidade, para salvar as pessoas, salvar a Christine. E o Vigia não pode fazer nada, ele não pode interferir, ele deixa muito claro isso. O Strange chama ele de Deus, né, uma divindade, e ele diz, né, que ele é maior do que isso, ele não se trata de uma divindade por si só. Mas é um episódio que realmente, assim, traz muitos questionamentos existenciais, e isso é muito legal, é um aprofundamento do personagem. Enfim, o episódio acaba com esse universo, né, chegando ao fim, sendo destruído. Mas, como eu disse, o aprofundamento psicológico do Strange, eu acho que é o ponto mais alto desse episódio. Se eu fosse colocar num ranking, eu acho que tanto o episódio lá em cima é o do Chadwick, e vai ser muito difícil descer ele, assim, diminuir ele de posição, porque, de novo, o episódio 2, ele é um episódio que ele trata não só do personagem, mas também da figura Chadwick Boseman. Então, assim, é muito difícil tirar ele desse patamar. Abaixo desse estão os dois últimos, o 3 e o 4. O 3 é muito bom, ele traz uma outra pegada diferente pra Marvel, e esse quarto episódio, ele aprofunda um personagem, né? Acho que até assistindo a esse episódio do Doutor Estranho, eu sinto que o terceiro episódio consegue aprofundar o Nick Fury também, de certa forma. Isso me fez também pensar, o terceiro episódio, ele faz com que o Nick Fury se torne protagonista daquilo tudo, né? Porque ele sempre foi a base. Então, esses dois últimos episódios foram ótimos. E o primeiro episódio, ele é muito bom. O que eu já disse na live do primeiro episódio, que vai estar disponível aqui embaixo, ou na playlist de What If, é que o primeiro episódio, ele é um episódio muito bom, né? Ele tá, assim, ó, um pouquinho abaixo só dos outros. É porque o primeiro episódio, ele é muito sereno, ele é muito calmo. As mudanças que acontecem nesse episódio são sutis. São mudanças importantes, claro, né? Capitã Carter se envolvendo, Capitã Carter se tornando essa figura imponente, né? Mas a estrutura narrativa do primeiro episódio é basicamente um resumo do que acontece no Capitão América, o Primeiro Vingador. O terceiro ato é que traz uma coisa diferente ali, o final do filme traz uma coisa um pouco mais inovadora, que é, né, o portal, enfim. Mas ele começou... o segundo episódio, ele já foi totalmente fora da curva, assim, ele saiu totalmente das expectativas do que a gente achava que podia ser. E esses outros dois também, de certa forma, né? Não acho que eles saíram tanto quanto o segundo episódio. O segundo episódio, ele é basicamente, assim, ó, uma história totalmente nova. Um negócio totalmente fora do que a gente já tinha conhecido. E esses, o 3 e 4, né, agora o do Nick Fury e esse do Doutor Estranho, mantém-se numa loucura que, enfim, faz sentido. O episódio do Doutor Estranho, né, que é o foco desse vídeo aqui, ele é muito, muito, muito louco. Realmente, eu tive que assistir uma segunda vez com calma, assim, observando muita coisa, porque a primeira vez que eu assisti, eu fiquei, né, embasbacado, assim, fiquei realmente impressionado, mas eu fiquei confuso. Eu tive que assistir de novo para poder entender, porque realmente, quando se trata de multiverso, quando se trata de magia, é uma coisa, assim, muito fora da casa, né? Muito fora das ideias. Então, eu assisti de novo para entender melhor, pegar esses detalhes. E eu acho que esse último episódio, ele não tem tantas coisas, assim, que a gente pode discutir em questão da trama em si, mas do personagem, né? Como eu disse, para encerrar, assim, o episódio é sobre o Doutor Estranho, né? Não é sobre o multiverso em si, apesar de que ele deixa muito claro, né, muitas coisas que eu acredito firmemente que esse episódio, ele trouxe muita, muita informação para nós, para os filmes do Doutor Estranho e do Homem-Aranha, mas ele, enfim, funciona para falar sobre o Doutor Estranho, sobre o Stephen Strange, esse personagem. De novo, um episódio ótimo, gostei muito da parte psicológica dele
E, enfim, tô gostando muito dos rumos que o What If tá seguindo. E vocês? O que vocês acham? Já comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse episódio também. Vamos interagir. Como eu disse, o canal é para falar sobre produções do Disney Plus. Então interajam aqui embaixo. Vamos lá, eu comento junto. E a gente vai cada vez vendo outros detalhes, outras coisas que ficaram presentes nesse episódio. Agradeço de coração todo mundo que ficou até o final aqui. E lembro vocês para se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim vocês são avisados assim que a live começa. A live começou, vocês recebem um e-mail e recebem uma notificação no celular se tem um aplicativo. Então, assim, para não perder essas conversas, esse bate-papo e enriquecer essa análise, por favor, ativem o sininho, porque assim vocês vão estar aqui juntos e a gente vai construir junto muitas teorias, muita coisa. E eu agradeço de coração para quem ficou até o final. E até o próximo vídeo, até semana que vem pra gente falar do 5º episódio, o episódio do meio da série What If. E vamos ver agora para onde que esses universos vão se direcionar e vão levar a gente, né? Muito obrigado para quem ficou até o final e até o próximo vídeo, até semana que vem. Tchau, tchau, gente!